Olá, boa tarde. É um prazer encontrar todas as pessoas que estão aqui conosco nessa tarde desta quarta-feira. Desejamos as boas-vindas ao primeiro SELC, Seminários de Estudos Literários e Culturais. Eu sou a professora Ivanda Martins, sou docente da Universidade Federal Rural de Pernambuco, atuando na Unidade Acadêmica de Educação à Distância e Tecnologia, e sou docente do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem, PROGEL, da UFRPE. O PROGEL é um programa de pós-graduação com mestrado acadêmico ofertado pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, atualmente coordenado pela professora doutora Cláudia Roberta Tavares Silva, está em fase de transição na coordenação, com agora o professor doutor Eduardo Barbulho, a quem já agradeço a coordenação, a equipe de gestão do PROGEL, a secretaria do PROGEL, a toda a equipe de apoio, nessa também iniciativa deste evento. O PROGEL, ele apresenta, como mestrado acadêmico, uma área de concentração em estudos interdisciplinares da linguagem. O programa ele tem duas linhas de pesquisa, uma primeira linha voltada para os estudos linguísticos, análises linguísticas, textuais, discursivas e enunciativas. Uma segunda linha de pesquisa com as análises literárias, culturais e históricas. O primeiro seminário de estudos literários e culturais, o SELC, é um evento organizado pelos queridos e queridas mestrandas deste programa, do PROGEL, sob nossa orientação. Neste momento, eu destaco e agradeço a participação da comissão organizadora do primeiro SELC, Maria Márcia da Silva, Muriel Prado de Melo Júnior, Rafaela Nicásio da Silva Lopes, Robério Gomes e a Tânia Maria Nava. Gratidão à equipe organizadora que, em tempo recorde, conseguiu dar vida a este evento maravilhoso, formativo, que estamos iniciando hoje. O primeiro Seminário de Estudos Literários e Culturais, o SELC, ele tem o objetivo principal de discutir abordagens teóricas e metodológicas interdisciplinares no campo dos estudos literários, tendo em vista os eixos temáticos norteadores: literatura, linguagem, educação. Essa iniciativa surgiu como ação da disciplina Seminários Avançados em Análises Literárias, Culturais e Históricas, que está sendo lecionada agora em 2024, neste primeiro semestre, sob nossa mediação. O evento SELC, ele inicia hoje, dia 29, e segue até o dia 26 de junho. Nossos encontros serão sempre toda quarta-feira, neste horário, das 14 horas às 17 horas, sempre discutindo abordagens interdisciplinares nos eixos de literatura, linguagem, educação, cultura digital, com compartilhamento de leituras e pesquisas articuladas à análise literária. O SELC contempla esses eixos temáticos: literatura, linguagem, educação, cultura digital. No dia de hoje, teremos o prazer de acompanhar 4 seminários temáticos que irão discutir as abordagens sobre linguagem, educação e estudos literários. Na área de linguagem, iremos revisitar o dialogismo bakhtiniano. No âmbito da educação, vamos conversar um pouco sobre a pedagogia do diálogo do Paulo Freire. O enfoque de Pierre Bourdieu também será considerado com os estudos no campo literário e as interfaces na área de educação e, sobretudo, com foco também no ensino de literatura, além do amplo debate sobre a proposta de Bell Hooks para abordagens decoloniais no campo dos estudos literários, em diálogo com estratégias para ensinar e transgredir no campo artístico literário. A dinâmica do nosso encontro será a seguinte: teremos essas 4 apresentações desses seminários em 2 blocos. No primeiro bloco, teremos a apresentação dos 2 primeiros seminários, que serão devidamente contextualizados pelas mestrandas do programa, que daqui a pouco eu irei apresentar, que estarão conosco na mediação, tá? Então, quem quiser, durante as apresentações, tiver alguma dúvida, algum questionamento, vai utilizando o chat, que depois a mediação vai abrir no momento oportuno para o debate.
Então, neste momento, eu tenho o prazer de convidar a mestranda do PROGEL, o FRPE, a professora Tânia Mara Nava, que estará realizando a mediação do primeiro bloco de seminários de hoje e fará a apresentação dos palestrantes dos 2 primeiros seminários. Tânia Nava é a mestranda do PROGEL, licenciada em Letras pela Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, com habilitação em língua portuguesa e suas respectivas literaturas. Tânia integra o grupo de pesquisa Narrativas Hispano-Americanas do século XX, o grupo de pesquisa que está no diretório do CNPq, onde se debruça sobre análise de produções que compreendem o realismo maravilhoso em narrativas hispano-americanas do século XX. Desejamos um ótimo evento para todas as pessoas que estão aqui conosco. Tânia, querida, fique à vontade para você apresentar os nossos primeiros palestrantes de hoje. Olá, me ouvem? Muito bem, boa tarde a todos, todas e todos os presentes. Gostaria de agradecer a oportunidade à professora Ivanda Silva pela coordenação do evento, a toda a comissão que super colaborou para a realização deste evento de hoje. Também queria agradecer a todos os presentes. Para iniciarmos as palestras, gostaria de introduzir a mestranda Maria Márcia da Silva, com a apresentação Pedagogia do Diálogo, Conexões entre Bakhtin, Pinheiro e Freire. Maria Márcia é graduada em licenciatura plena em Letras Português e Inglês pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, na Unidade Acadêmica de Serra Talhada, onde desenvolveu pesquisas diversas, mas com a base teórica da interseccionalidade. Mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem, o PROGEL, da UFRPE, na área de Estudos Interdisciplinares da Linguagem, desenvolvendo pesquisa através da linha de análises literárias, culturais e históricas, participante do grupo de pesquisa em literatura, estudos culturais e socioambientais, GPLESC. Seu interesse versa em imbricações entre literatura e sociedade, principalmente envolvendo os marcadores sociais, raça e gênero. Vou compartilhar o slide da Márcia para que ela possa começar a sua palestra. Licença. Obrigada, Tânia, por essa apresentação. Boa tarde a todas e todos. Bom, antes de iniciar, quero agradecer também à professora Ivanda por essa oportunidade e aos demais colegas e todos aqui que estão participando, né? É um momento muito rico de partilha desses diálogos teóricos. Como Tânia bem exemplificou, né, falou aí da minha apresentação, ela tem como título Pedagogia do Diálogo, Conexões entre os autores Bakhtin, Pinheiro e Freire. Tânia, você já pode passar o slide, tá? Bom, os tópicos dessa apresentação são, primeiro, o diálogo entre o Bakhtin e Freire, depois, uma conceituação um pouco breve sobre a questão da educação antirracista, trazendo para essa contextualização Pinheiro, depois um diálogo entre Pinheiro e Freire, e, por fim, pensamentos de finalização. Eu não quis trazer nessa apresentação nenhum tipo de conclusão ou considerações finais, eu acho que os pensamentos de finalização vão dar conta dessas reflexões que cada um vai fazer a partir dessas apresentações, tá? Pode passar. Bom, o Bakhtin, ele foi um filósofo, pensador russo, teórico da cultura europeia e das artes. Ele é dono de conceitos literários, né, como polifonia, cronotopo, carnavalização, dialogismo, dentre outros. Ele foi o líder intelectual de estudos científicos e filosóficos desenvolvidos por um grupo de estudiosos russos que ficou conhecido como Círculo de Bakhtin. Ele acaba dispensando a apresentação, né? Nós temos um autor canônico aqui, mas eu quis trazer para vocês um pouco dessa biografia do autor. Paulo Freire também, né, dispensa apresentações, um grande educador, foi teórico, filósofo brasileiro, é um dos pensadores mais importantes no que diz respeito à pedagogia crítica, tendo influenciado esse movimento também, e é o patrono da educação brasileira. Para dialogar com esses dois autores, que são canônicos e que são mundialmente conhecidos, eu trouxe uma autora contemporânea, a Bárbara Carine Soares Pinheiro. Ela é escritora, palestrante, filósofa. Ela é professora da Universidade Federal da Bahia e tem contribuições no campo da educação antirracista. Pode passar, por favor, Tânia. Bom, iniciando agora com esse diálogo entre Bakhtin e Freire,
os autores Hiton e Maldaner ressaltam que há um reconhecimento entre esses dois autores de que os seres humanos só se constituem a partir da relação com os outros em um processo dinâmico, histórico e inacabado. E esse processo, ele se desenvolve justamente da relação entre as pessoas, né, do eu com o outro. Todo discurso, ele é atravessado e ocupado pelo discurso alheio. Então, Moraes, Dias e Fiorentini também contemplam que Bakhtin e Freire concebem a linguagem primordialmente como dialógica. É uma interação entre os sujeitos que é o princípio fundador tanto da linguagem como da consciência. Eu gosto muito de uma citação do Paulo Freire, que eu acho que exemplifica muito bem isso, que ele diz, é o nós pensamos que explica o eu penso. Não é o eu sei que explica o nós sabemos, é o nós sabemos que explica o eu sei. Então, é sempre uma relação de alteridade, na relação do eu com o outro, que a linguagem é constituída e nos constitui também enquanto sujeitos. Então, há um diálogo muito presente entre esses dois autores nessa concepção. Uma outra questão que é trazida por Bakhtin e, de certa forma, por Freire também, é essa questão do monologismo, né, a monofonia. E aí, Moraes, Dias e Fiorentini acabam trazendo esse conceito atrelado à educação, né? Então, eles chamam de monologismo da educação, que acaba correspondendo com o que o Freire chama de ensino bancário, que é aquilo que nós estamos já conhecemos, que é esse ensino voltado para uma transmissão de conhecimentos, como se os alunos fossem apenas depositórios em que os docentes vão depositando aqueles conteúdos, né? Não há um diálogo, não há um pensamento crítico envolvendo aquela educação. Então, o que o Bakhtin chama de monofonia, segundo esses autores, acaba dialogando com esse pensamento do Freire, né? Claro, pensando num contra-argumento em relação a isso, né? Porque na educação não deve ser um monologismo, não deve ser uma monofonia, não deve ser essa educação bancária, muito pelo contrário. Pode passar, Tânia. Então, os autores, né, Moraes, Dias e Fiorentini, também trazem alguns pressupostos em comum em relação a esses autores. Eles comentam que, entre esses pressupostos, há 3 em comum, que é a linguagem, como expressão de relações sociais e de classe, o dialogismo de Freire, que dialoga com a polifonia trazida por Bakhtin, né, sendo preferíveis a esse monólogo que eu falei anteriormente, extensão de Freire e a monofonia de Bakhtin, e a palavra como sendo expressão da consciência. Os autores também depreendem que o educador, cujo diálogo seja polifônico, tenderá a respeitar os alunos e orientará a mistura de suas falas e vozes, não no sentido ainda restrito do consenso, mas em uma abordagem plural, pois a heterologia ou pluridiscursividade, que são conceitos trazidos por Bakhtin, é uma das características desse dialogismo polifônico e constitui, do ponto de vista da pedagogia do oprimido, um diálogo rumo à emancipação. Então, essa emancipação, ela acontece à medida que esses estudantes, eles vão conseguir dialogar junto com esse professor. Não é apenas a voz do professor na sala de aula, mas é um conjunto de vozes, vozes plurais dentro de sala de aula. Pode passar, Tânia. Então, o Bakhtin ressalta, as linguagens não se excluem umas das outras, mas se interceptam de diversas maneiras. Então, ele vai exemplificar a linguagem dos ucranianos, a linguagem do poema épico, a linguagem do início do simbolismo, a linguagem do estudante, a linguagem das crianças, a linguagem do intelectual médio, e etc. Então, essas linguagens, elas vão ter um diálogo entre si, elas não vão se excluir. A comunicação, ela é tomada como sendo uma materialização, a realização concreta da interação verbal discursiva, né? A matriz geradora da linguagem é a realidade fundamental da língua. Então, é necessário que esse diálogo ele se estabeleça. Não apenas necessário, como ele existe, né? Não é uma exclusão de vozes, mas é uma união de vozes. Por sua vez, Freire ressalta, pensar certo coloca ao professor, mais amplamente à escola, o dever de não só respeitar os saberes com que os educandos, sobretudo das classes populares, chegam a ela, saberes socialmente construídos na prática comunitária. Então, Freire ele sempre vai trazer para o centro esse respeito ao saber dos educandos, né? Não apenas aquele que é construído na sala de aula,
mas aquele que vem de fora para a sala de aula. Então, o que eles vivem fora dela, né, na sociedade, na família, tudo isso precisa ser levado em conta por esse docente. Pode passar, Tânia. Uma citação que é bem interessante do Paulo Freire é que ele diz o seguinte: o espaço pedagógico é um texto para ser constantemente lido, interpretado, escrito e reescrito. Neste sentido, quanto mais solidariedade existe entre o educador e os educandos nesse trato do espaço, tanto mais possibilidades de aprendizagem democrática se abrem na escola. E para dialogar com isso, o próprio Freire fala que é importante a mudança na linguagem. Mudar a linguagem faz parte do processo de mudar o mundo. Então, a relação entre linguagem, pensamento e mundo é uma relação dialética e processual, e é dessa forma que o espaço educativo também vai ganhando essa mudança. Pode passar, Tânia. Então, a gente chega na parte sobre a educação antirracista, que é trazida pela Bárbara Karine Soares Pinheiro, e só para contextualizar um pouco, né, toda essa conceituação que ela faz e esse pensamento que ela faz em torno da educação antirracista começa com a fundação de uma escola lá em Salvador, que é a Escola Maria Filipa, que é a primeira escola regular no Brasil a ser registrada em uma Secretaria de Educação como sendo uma escola afro-brasileira. A Pinheiro teve essa ideia de fundar uma escola com essa perspectiva porque ela adotou uma criança negra e ela não conseguia perceber uma representação eficaz nas escolas que ela via na cidade, e ela queria que houvesse uma educação que fosse representativa para a filha dela e para outras crianças negras também. Então, por isso, ela fundou essa escola. E ela diz o seguinte: na Maria Filipa, a escola, as práticas pedagógicas de base africana, afrodiaspórica ou indígena buscam ter essa agência africana, afrodiaspórica ou indígena, ou seja, tem a centralidade existencial, ética, estética, política, teórica, prática desses povos. Então, o que ela busca nessa escola é justamente trazer uma base mesmo que mostre para essas crianças uma representação tanto africana quanto indígena. Pode passar, Tânia. Bom, e ela comenta de alguns desafios que teve nessa fundação da escola. Primeiro, porque as pessoas viviam reproduzindo naquela microestrutura dos sistemas de opressão, as quais elas eram submetidas na macroestrutura. Então, muitos daqueles funcionários que trabalhavam na escola acabavam reproduzindo uma ótica racista porque viviam isso na sociedade. E a escola ela não se difere tanto, né? A escola é um microcosmo da sociedade. Então, ela fez com que esses funcionários, esses profissionais tivessem uma formação, um letramento racial, e aí ela comenta: todas as pessoas que atuam no interior de uma escola são educadoras e precisam ser formadas. Então ela já vem com uma ótica que é pouco articulada da educação básica, né, de que a formação ela precisa ser com todos os funcionários, por exemplo. A gente tem uma formação continuada dos docentes, mas não há uma formação que seja vinculada a todos os funcionários. E eu acho que essa ótica trazida por Pinheiro é essencial, porque todos ali estão formando aqueles educandos e educandas. Ela ressalta o seguinte: compreendo como práticas antirracistas aquelas voltadas para a denúncia do racismo no sentido maior de sua reversão, destruição. O racismo é um problema social criado pelo Ocidente com o intuito de diferenciar, hierarquizar e dominar as pessoas. Nesse sentido, trata-se de uma problemática de agência ocidental e o seu reverso, o antirracismo, também. Então, Pinheiro ela vai responsabilizar o Ocidente, vai responsabilizar as pessoas brancas desse antirracismo também, não apenas, justamente por ter sido uma criação desse Ocidente, não que esse Ocidente também resolva o racismo que se incide na sociedade. Então, esse antirracismo também é responsabilidade dessas pessoas. Pode passar, Tânia. Então, algumas estratégias que ela adotou, tendo em vista todos esses desafios, foram o seguinte, né? Como é uma escola particular, ela fez com que a campanha publicitária fosse majoritariamente com crianças negras, tanto por esse chamamento, mas também por essa representação dessas crianças. As pessoas negras, em sua maioria, estavam no corpo de profissionais, principalmente por os espaços de poder da escola, então direção, coordenação, a fim de que as crianças se vissem ali representadas e compreendessem que pessoas negras podem estar em qualquer espaço social. Ela também formulou, junto com
os colaboradores da escola, um calendário decolonial para dar conta das festividades escolares, datas comemorativas, tanto de base indígena quanto africana, né, mudando e revertendo essa lógica do calendário que nós temos, por exemplo, na educação básica, revertendo algumas datas e adicionando outras que tivesse como base essa fundação cultural indígena e africana. O currículo e a organização didático-pedagógico também que valorizassem essa cultura africana, afrodiaspórica e indígena. Pode passar, Tânia. Eu trouxe só um exemplo para vocês, a gente não vai ler esse calendário, mas só para vocês verem um pouco desse calendário decolonial que a Pinheiro, com os colaboradores, fundou. Então, a gente tem Dia Nacional do Samba, Dia do Meio Ambiente, né, Dia, por exemplo, Marielle Vive, então trazendo também essa questão mais contemporânea e de representação de pessoas que foram e são importantes para a cultura brasileira, né? Dia da família, mas tendo em vista todos os tipos de família, enfim, então são várias datas que vão trazendo, né, uma importância mesmo dessa cultura indígena e afro-brasileira. Pode passar, Tânia. Então, algo que a Pinheiro também traz como algo importante nessa educação antirracista é lugar de fala, né, desse professor branco falar do lugar em que ele está localizado. Então, ela traz algumas contribuições no que diz respeito ao que esse professor pode fazer na sala de aula. Ela diz, fale do seu entendimento, da sua percepção, mas também escute e aprenda com pessoas negras. Leve essas pessoas para a sala de aula para criar autoidentificação com a juventude negra. Acompanhe suas páginas nas redes sociais e indique para os jovens. Leia seus livros e artigos, trabalhe textos em sala de aula, assista a vídeos e cursos online ou presenciais de pessoas negras, indique para seus colegas de trabalho, paute com eles e seus projetos uma abordagem transversal da educação para as relações étnico-raciais, que não seja centralizado no 20 de novembro e que coloque a reflexão sempre como algo central no espaço escolar, possibilitando um olhar racializado sobre os fenômenos sociais. Escute os jovens sobre o que eles têm a dizer, principalmente os jovens negros, que trarão facetas da realidade que muito possivelmente você, enquanto professor branco, não acessou. Você vai aprender muito com eles. Então, tudo que Pinheiro pincela nessa citação é muito simples, é relativamente simples, mas que é pouco feito na sala de aula e que, sendo feito, traz mudanças significativas nesse olhar entre professor e estudante. Pode passar. Bom, aqui nós temos algumas imagens da Escola Maria Filipa, então vocês podem perceber que há, de fato, uma integração de tudo isso que ela falou na sala de aula, né, junto com esse desenvolvimento dos estudantes e a própria representação mesmo deles se verem nesses espaços de poder. Pode passar. Então, a gente chega nesse diálogo entre Pinheiro e Freire, eu acho que eu nem preciso falar tanto, deu para perceber que é um diálogo muito forte entre esses dois autores, né? Então, Pinheiro acaba bebendo muito do que Paulo Freire traz na pedagogia da autonomia, né? Na pedagogia do oprimido, enfim. Então, ambos concebem essa educação como sendo um ato social mesmo, um ato de possível mudança na sociedade. Pinheiro, ela ressalta o seguinte, a intencionalidade pedagógica e a sistematicidade dos conteúdos a serem socializados, ou seja, existe um currículo que também é intencional e reflete um projeto histórico assumido por suas pessoas mentoras. E aí, nesse diálogo dessa fala de Pinheiro, eu trouxe uma outra de Paulo Freire que ele diz, discutir com os alunos a razão de ser de alguns desses saberes em relação com o ensino dos conteúdos. Então, é fazer com que esses estudantes entendam o porquê de estarem estudando determinados conteúdos, né? E de haver esse conhecimento de que há, sim, intencionalidade no que está sendo repassado na sala de aula. Então, o próprio Freire já trazia isso há muito tempo, né? Há intencionalidade e é importante que todos saibam que haja uma discussão acerca disso na sala de aula também. O próprio Freire também estabelece esse vínculo ao dizer que qualquer discriminação é imoral e lutar contra ela é um dever, por mais que se reconheça a força dos condicionantes a enfrentar. Então, Freire também é muito... ele traz muito essa ideia desde o início, né, dessa luta contra a discriminação, independente de qual que seja, né? Ele não fala tanto sobre essas questões nos livros, ele se centra muito na educação, mas ele traz muito essa base, principalmente em relação à classe, mas nunca deixando de trazer vínculos com raça, por exemplo, que é super importante e é algo que Pinheiro traz de forma muito marcada. Pode passar.
Bom, Freire também destaca: a educação nem é uma força imbatível a serviço da transformação da sociedade, porque assim eu queria, nem tampouco é a perpetuação do status quo, porque o dominante decrete. Fazendo relação com essa citação de Freire, Pinheiro destaca: a escola é um complexo social fundamental no processo de transformação da realidade social. Ela é influenciada pelo sistema, ao passo que, em contrapartida, também o influencia, uma vez que forma as pessoas que vão ocupar e ajudar a construir todas as demais instâncias sociais. Então, é algo muito importante, né? Então, obviamente, há uma relação muito específica da sociedade e da escola, né? A escola é esse microcosmo da sociedade, mas à medida que as mudanças vão acontecendo na escola, essas outras mudanças, a partir do momento que as pessoas saem da escola, também vão acontecendo na sociedade. Então, é um movimento mútuo, né? Das mudanças na sociedade afetarem a escola e das mudanças na escola afetarem a sociedade. Pode passar. Bom, chegando aqui ao fim, para finalizar, esses pensamentos de finalização, trouxe duas citações de Pinheiro, que eu acho que fecha muito bem isso para todos nós que somos educadores e educadoras, né? Pinheiro fala o seguinte: é só sabendo de onde viemos, olhando para trás, que sabemos quem somos. E é só sabendo de onde viemos e quem somos, a partir da nossa agência ancestral, que conseguimos construir novos passos rumo à emancipação do nosso povo. O professor é um portal que une as memórias e os conhecimentos do mundo antigo à construção do mundo que está por vir. Então, quero que vocês tenham esse pensamento, né, de que nós, enquanto professores, somos esse portal e nós somos agentes dessa mudança na sociedade. Pode passar, Tânia. Estas foram as referências. Muito obrigada. Parabéns, querida Márcia. Que lindo essa leitura que você fez, viu? Tá de parabéns, porque aqui só observando assim. Tânia, fica à vontade para você fazer a mediação. Se alguém tiver alguma questão que colocou no chat, para a gente, de repente, eu acho que a gente pode, Tânia, como o tempo está a nosso favor, conversar um pouquinho sobre essa fala de Márcia e depois a gente chama a Alessandra, né? Parabéns, Márcia. Excelente comunicação, excelente trabalho você fez de diálogo entre esses autores. A escola da Maria Filipa, um evento que todo mundo deveria saber, né? A construção de uma escola com essas características, extremamente importante nos dias atuais, e acho que não é talvez um assunto tão mencionado quanto deveria ser. Gostei muito, achei muito inovadora, talvez, esse diálogo com a Pinheiro, né? Achei realmente bacana, deu para ver que esse diálogo é bastante forte, apesar de inovador, né? E, enfim, achei excelente sua concatenação das ideias também, em relação a todos os pontos em que esses autores convergem para a proposição de uma educação antirracista, né? Não é algo que a gente lê de primeira, assim, no Bakhtin, no Freire, e pensa logo. Então, realmente carecia dessa complementação, achei muito bom, parabéns. E aí a gente pode dialogar mais, talvez abrir o espaço para mais comentários, né? Alguma questão, gente, algum comentário em relação ao primeiro seminário da Márcia, nesse diálogo que ela fez, nessa ponte que ela colocou em relação a essas três abordagens, né? Eu achei tão interessante, porque, assim, cada autor, dentro da sua singularidade, cada um no seu campo, né? No seu campo de pesquisa, de leitura, de atuação, a gente percebe que a gente pode fazer essas aproximações, né? Eu acho que essas leituras, as pesquisas que vocês estão apresentando e irão apresentar e compartilhar aqui nesse momento, desse seminário tão importante, vão dar conta justamente dessas possibilidades, né? Da gente articular um autor que olhou mais no campo da linguagem, como o Bakhtin, uma perspectiva dialógica,
tentando trabalhar a leitura literária nessa perspectiva de refletir, refratar a realidade, na integração, linguagem, cultura, literatura, sociedade e mundo, né? E um outro autor, do ponto de vista da educação, como Paulo Freire, que trabalha o diálogo numa perspectiva da dialogicidade, da criticidade, da emancipação, né? Da questão da curiosidade epistemológica, a aprendizagem, o Freire colocava muito isso, a aprendizagem é uma aventura, né? E a gente precisa, uma aventura criativa, a gente precisa despertar isso, e essa aprendizagem criativa, esses processos de ensino e de aprendizagem, eles são fundados numa perspectiva de diálogo, de interação, né? Então, esse momento é muito importante. E aí você traz essa autora maravilhosa para fechar com chave de ouro, nessa perspectiva da gente pensar, é necessário, é urgente, da gente pensar esse diálogo da educação com o mundo, com esse viés antirracista, para a gente trabalhar a educação nessa perspectiva da inclusão, da emancipação, né? Como é importante as citações que você trouxe, extremamente pertinentes. Cibele, quer falar, querida? Sim, querida, boa tarde, minha gente. Eu vim a convite, né, do Josemar, e aí que bom que eu entrei cedo para ouvir essa apresentação. É muito bom, sou a professora Cibele da Universidade Federal da Paraíba e quero os parabenizar, né, por essa apresentação. Eu não sou negra, sou uma professora branca, né, e aí quando você traz um exemplo assim da gente trabalhar, né, como que a gente pode trabalhar esse tipo de conteúdo em sala de aula. Então, assim, eu gostei demais. Quero somente trazer para a discussão de vocês que a gente tem, né, uma legislação federal que obriga, né, que os currículos de ensino superior contenham conteúdos de educação étnico-racial, e a gente sente essa dificuldade porque a gente não tem professores capacitados para isso. Então, inclusive, a legislação diz que esse conteúdo não deve ser uma disciplina, mas que seja um conteúdo transversal em vários componentes, em várias atividades. Mas, embora a gente queira fazer isso, há de convir que muitas das vezes nós não estamos preparados. Eu não me sinto preparada para trazer um debate étnico-racial, e inclusive o campus em que eu trabalho é um campo em território indígena, então a gente vai trabalhando e aprendendo com eles. Então, eu acho que os professores da educação básica, os gestores e as legislações, elas devem, inclusive, se voltar cada vez mais para formar esse tipo de professor, para que quando ele chegue na universidade, mesmo que ele não vá com esse perfil, porque eu acho que é muito difícil a gente ter uma vaga assim, né, um professor para lecionar tal conteúdo. Então ele vai para lecionar tipo um português, um espanhol, um inglês ou outro conteúdo, mas que ele tenha isso, ele consiga, sabe, de forma transversal e trabalhando isso com os alunos. Eu acho que até que esse conteúdo pode ser trabalhado um pouco mais, ou já tem sido nas escolas de base, mas enquanto professora do ensino superior, eu vejo um distanciamento, Ivanda, Maria, Tânia, um distanciamento enorme na universidade. O que acontece é que a gente absorve estudantes do ensino de base, que muitas das vezes eles dizem, eu escutei, eu vi, e no ensino superior há um apagamento, há um silenciamento disso. E aí a gente vai formando profissionais e não vamos formando profissionais com essa coisa antirracista. Por isso que muitas das vezes eles se tornam cidadãos, profissionais, vão para o mercado de trabalho com posturas racistas, porque também falta esse ensinamento. Às vezes não é porque quer, faz um comentário racista, não é porque quer, é a falta mesmo do ensinamento. Então, acredito que nós professores temos muito a contribuir, principalmente os professores de base. Então, assim, eu fiquei muito feliz de ouvir, porque quanto mais a gente ouve, mais a gente vai aprendendo, né, isso, como a gente trabalhar. E foi muito interessante isso que você trouxe. É um vídeo de uma pessoa negra, é um filme de uma pessoa negra, é uma página de uma pessoa negra, que muitas das vezes, gente, a gente não tem essa percepção, não é maldade. Eu lembro que quando eu comecei aqui trabalhando na universidade, a gente teve uma professora que fez um banner dos profissionais de secretariado executivo para a feira de profissões. Quando ela fez um banner, só para vocês terem uma ideia, o banner só tinha mulheres brancas do olho azul. Aí, quando eu olhei aquilo, eu disse, gente, esse banner não representa a gente. Nós estamos numa região indígena. Cadê o negro? Cadê o cabelo black power? Cadê o gordo? Cadê o indígena? Não tem. Aí foi quando ela fez, eita, Cibele, é mesmo, bem observado. Então, assim, é algo que vai passando pela gente, sabe, gente, que a gente não percebe.
vou ficar aqui assistindo os demais, porque certamente eu tenho muito para aprender. Querida, muito obrigada pela sua fala tão potente, tão importante, e a gente vai ter uma continuidade nessas reflexões, inclusive o seminário de Josemar vai dialogar muito fortemente com o que a gente está refletindo agora nesse momento, dessa proposta, tá? Tânia, querida, fica à vontade. Obrigada pelo comentário, potentíssimo, como a professora mencionou, Cibele. Então, dando continuidade, acredito que Alessandro já está pronto, o nosso próximo palestrante. Vou apresentá-lo para que ele possa já ir começando a se organizar para dar início à comunicação. Então, Alessandro Santos vem com a apresentação intitulada Literatura, Linguagens, Gêneros e a Abordagem Dialógica de Bakhtin. Ele possui formação em letras pela Universidade de Pernambuco, na qual integrou o Centro de Estudos Linguísticos e Literários, CELUP, e o Grupo de Estudos Literatura, Sociedade e Letramento, que é o GELSO, na condição de professor pesquisador da grande área de artes e linguagens. É pós-graduado em ensino de literatura pela Unifavene e mestrando do PROGEL, na UFRPE, desenvolvendo pesquisas na área de literatura e estudos culturais, especificamente no campo das narrativas contemporâneas de autoria de mulheres. Atualmente é funcionário efetivo da Rede Municipal de Olinda e da Rede Estadual de Pernambuco, nas quais atua como professor titular de língua portuguesa. Ai, Jesus, me segura! Eu vou compartilhar os slides de Alessandro. Querido, pode ficar à vontade para dar início à sua comunicação, ok? E aí, minha gente, boa tarde. Todos estão me ouvindo? Sim, Alessandro. Massa, obrigada. Então, o meu seminário está intitulado Literatura, Linguagem, Gêneros e a Abordagem Dialógica de Bakhtin. Eu dispenso apresentações iniciais em relação à pessoa de Bakhtin, tanto no círculo dos estudos enunciativos, né, nos estudos textuais discursivos, quanto para sua contribuição em relação ao campo da filosofia da linguagem, né? Todos nós sabemos que ele trouxe assim exímias contribuições, e aí essas apresentações iniciais sobre Bakhtin fica para um outro momento. Hoje o meu enfoque principal será discutir algumas terminologias das quais Bakhtin se debruçou, e a gente consegue perceber que a proposta interdisciplinar de Bakhtin é de suma importância, justamente por trazer essa interligação entre literatura, linguagem, sociedade e os gêneros discursivos. A gente acaba, né, de forma rudimentar, separando, bipartindo a literatura da linguística, e a gente consegue perceber que o trabalho de Bakhtin, principalmente, né, no tocante à teoria do romance, traz essa perspectiva do estudo de um gênero que ele chama de secundário, porque é um gênero que em sua raiz de certa forma mais complexo, já que está relacionado à alta cultura, e com as práticas cotidianas que a gente consegue disseminar e desenvolver, que são do interesse do campo da linguística. Então eu acho que é de suma importância, antes de começar a falar sobre esses vocábulos que tematizam o meu seminário, refletir sobre a real importância de Bakhtin nesse campo da interdisciplinaridade, né, se é que a gente pode assim dizer, e principalmente nessa imbricação entre linguagem, literatura e essa abordagem dialógica dele, que é de suma importância. Pode passar, Tânia. A título introdutório, né, um grifo meu depois das leituras, a gente consegue perceber que a estética, a linguagem e o discurso, na perspectiva bakhtiniana, estão intimamente correlatos a praxis da vida cotidiana. Isso porque o discurso corriqueiro ou o discurso literário nesse pilar só se realiza e se materializa a partir de uma experiência dialógica, na qual o eu e o outro configuram pilares substanciais para a efetivação de uma comunicação proficiente e revestida de múltiplos sentidos. Então, são conceitos basilares de Bakhtin, já que ele se debruçou não apenas dos estudos na perspectiva da linguística pura, mas sim por esse viés enunciativo, que estuda o discurso em sua praticidade, em sua espontaneidade, nessa relação que ele chama de dialógica, né, que a gente vai mais adiante conseguir destrinchar com mais calma. E eu acredito que
uma das principais importâncias de se pensar a linguagem saindo desse campo, né, tradicional de que a linguagem é a faculdade humana através da qual os sujeitos se comunicam. Acho que esse conceito que a gente aprende na base da linguística, quando a gente está estudando a diferença entre língua, fala, né, langue e parole, a gente consegue perceber que, de certa forma, a linguagem fica muito restrita a esse campus e falta a interface com o plano social. É o que Bakhtin vem trazer, não é? Essa efetiva comunicação proficiente que é revestida de múltiplos sentidos, e esses sentidos, eles são impressos na tessitura textual, eles são impressos no discurso dos sujeitos, que a gente consegue perceber também estudando Bakhtin, que o que a teoria da comunicação traz, né, do emissor, do receptor, do locutor e do interlocutor, em Bakhtin não tem tanta importância a essa definição de papéis no ato da comunicação, a essa troca, a essa proposta dialógica, ao passo que a gente produz um enunciado, esse enunciado ele já vem revestido, né, de outros enunciados, de outros discursos que já foram produzidos, dos ditos, dos não ditos, e eu acho que a título introdutório é bem importante comentar um panorama geral, né, dessa interligação que Bakhtin traz do discurso com essa praxis cotidiana, com esse toque de vida, que eu acho que é o que dá total sentido às nossas práticas comunicativas. Pode passar. E aí a gente começa com o discurso, questões de estética e arte. Eu, de modo didático, com essa veia de professor, coloquei conceitos base para que o pensamento de Bakhtin ele seja organizado e ordenado na cabeça de vocês, quando o assunto são as questões de estética e arte, principalmente porque a gente foi condicionado a acreditar que Bakhtin só se debruçou dos estudos no campo da linguística, mas a gente consegue perceber, aprofundando o estudo sobre as contribuições dele enquanto um filósofo da linguagem, que ele também enveredou por esses caminhos. E aí eu acho bem interessante começar comentando para vocês sobre dois artefatos, né, que estão ali sendo ressaltados quando o assunto é a estética, quando... Alexandro, deu uma paradinha. Eu acho que travou, acho que foi a internet de Alexandro. Enquanto o Alexandro ele volta, não é? Ele está apresentando aí essa perspectiva da abordagem bakhtiniana, e no discurso dele aí ele colocou um ponto bem importante, como o Bakhtin, a abordagem dele alcança essa perspectiva transdisciplinar, não apenas do ponto de vista do estudioso no campo da linguagem, da linguística, mas como ele também é um teórico observado em vários outros campos, na psicologia, na antropologia, na linguística, na literatura, nos estudos culturais, né? Então, geralmente, esses autores, assim, eles são além das fronteiras, né? Os autores que estão sendo socializados nos seminários, eles têm uma percepção ampla, né? São filósofos, o Bakhtin, o Freire, né? Os autores que estão sendo socializados. Então, o Bakhtin, no processo de discussão e reflexão da linguagem no campo artístico-literário, ele tem uma fundamentação muito importante, que é justamente o que Alessandro está mostrando aí, algumas dimensões estéticas, artísticas, e colocando o lugar desse filósofo da linguagem também no campo dos estudos literários. Fica à vontade, tá, Alessandro? Eu só estava contextualizando a tua abordagem. Tá? O microfone. Agora, né? Voltei. Gente, mil desculpas, né? Eu estou aqui nessa empreitada da escola pública usando a minha rede móvel para compartilhar, para poder trazer essa fala para vocês e enriquecer o seminário como um todo, porque todos nós sabemos da realidade da escola pública, infelizmente, as condições da rede e da conectividade daqui não são das melhores. Então, se oscilar, mil desculpas de verdade, né? Mas eu vou tentar ser o mais pragmático possível, como o Bakhtin foi na hora de refletir sobre algumas coisas, tá? Para que vocês
levem uma sementinha do que está sendo discutido aqui e que a gente, pelo menos por experiência própria, a gente não endossem essa ideia de que as terminologias bakhtinianas são complexas, impossíveis de ser compreendidas, né? Porque a gente tem muito isso de cristalizar o autor como um panteão imortalizado, e parece que a teoria dele é muito distante da nossa realidade, mas com Bakhtin, nessas minhas pesquisas eu vi que não é tão assim. Então, voltando, essas questões de estética e arte são bem pertinentes para a gente poder trazer à tona a imagem do Bakhtin, que também se debruçou dos estudos literários, né? E aí, gente, quando a gente pensa na obra, né? E aí eu trago obra em sentido amplo, não se referindo somente à obra literária, a gente vai ter oportunidade para alocar a discussão para esse campo literário, mas a obra em si, ela costuma, né, ser estigmatizada em sua análise por dois caminhos, né, que o texto Discurso na Vida e Discurso na Arte, do Voloshinov e do Bakhtin, traz isso de modo assim completamente didático, e a gente consegue perceber que nós, enquanto pesquisadores, fazemos muito isso de maneira autônoma, sem perceber que de certa forma, uma abordagem falha da obra de arte, né, que seria esse artefato imanente, analisar a obra por si, né, somente os aspectos que estão relacionados ao campo do estético, aquilo que é do interior da obra, e em um outro caminho, a psique do autor, que a gente também traz à tona quando a gente começa a apreciar, a se debruçar de alguns materiais de arte. E aí, nesse texto do Voloshinov com Bakhtin, ele traz que o artístico, ele proporciona essa inter-relação, criador, contemplador e obra de arte. Então, a obra de arte está ali para mediar essa relação de forma dialógica e não ser estigmatizada por análises, né, que são muitas vezes redutoras, lacônicas, que não trazem o real sentido do que é o estético presente ali. Então, eu achei bem interessante, né, comentar isso, porque esse artístico, ele, de certa forma, não está sendo conceituado, ele está sendo ampliado para essa proposta, que é promover uma experiência interacional entre quem criou, quem contempla e a própria obra. E aí fala-se, né, sobre o conceito de comunicação artística, que seria um tipo especial de comunicação, possuindo uma forma própria, peculiar. Quando a gente está lá nos anos finais do ensino fundamental falando um pouco sobre o conceito de literatura, de literariedade, a gente costuma utilizar o Bicho, né, que é o poema de Manuel Bandeira, e outros textos que trazem, de certa forma, de modo mais informativo, o que o poema traz, né, trazendo essa reflexão sobre as mazelas humanas, o homem que vive em situação de rua e que é metaforizado no poema de Bandeira como se fosse um bicho, e aí é muito comum o aluno perguntar para a gente qual a diferença entre um texto que é literário e um texto que não é literário. E aí a gente consegue perceber que, alocando um pouquinho essa discussão para o campo da obra literária, esse discurso literário ele é estratégico estético, e ele traz em sua essência essa comunicação artística. É um tipo especial de comunicar algo, né? Saindo um pouco desse caminho do denotativo e trazendo uma forma peculiar de discurso que é característica do campo da arte. Certa feita eu ouvi em uma entrevista que a arte existe para ser sentida e não para ser provada. E eu acho que isso compactua bastante com o pensamento de Bakhtin e com o que a obra literária, né, de modo mais específico, traz para nós. E aí, no mesmo caminho, gente, está a comunicação estética, tá, que seria totalmente absorvida na criação de uma obra de arte e nas cocriações dos contempladores, promovendo aí essa interação e troca com outras formas de comunicação. Seria não alocar esse campo do estético somente, resumidamente, ao campo do estético, não é? É trazer essa comunicação que ela é estética por si só, não sei se faz tanto sentido para vocês essa interpretação, que está ali imanente na estrutura da obra de arte, mas que possibilita cocriações. Então, ao passo que você entra num processo interacional, você realiza alguns links com outras formas de comunicação que estão atreladas também àquela peça de arte, né, àquela obra, de certa forma. E aí essa foi a minha interpretação quando ele trouxe esses dois
conceitos, né? E para finalizar esse bloco, o discurso verbal, ele traz nesse texto que não é autossuficiente, né? Ele nasce de uma situação pragmática extraverbal e com ela mantém conexões. E é de suma importância pensar que a estrutura verbal, quando o assunto de certa forma, o texto, né, quando o assunto ele é, de certa forma, a literatura, é muito redutível, né, você colocar para esse campo do verbal, e é o que ele, de certa forma, contesta, trazendo a situação extraverbal como sendo de suma relevância, porque nesse texto, o discurso na vida e na arte, ele teoriza essa interface com a sociologia, trazendo os aspectos ligados ao extrato social, como sendo não suficientes, mas também copartícipes desse todo que é a obra literária, que é a peça de arte, não é, de certa forma. E aí essa situação extraverbal, ela se integra ao enunciado como uma parte que constitui a essência da estrutura de sua significação, né? E aí eu coloquei mais um exemplo, trazendo para esse caminho, o discurso literário, não é? Esse discurso literário, ele tem elementos estéticos que são imanentes, mas a gente consegue perceber que a situação extraverbal na qual ele foi produzida, inspirada, né, não é um apêndice ou uma força mecânica, é uma parte constitutiva do todo. Eu acho que depois da leitura desse texto ficou muito clara a informação de que essa obra de arte, especificamente aqui nesse exemplo, o texto literário, é uma parte constitutiva de um todo que envolve não só os elementos imanentes, que são estéticos, não só o discurso verbal que entra no terreno das palavras, mas também a situação extraverbal. Tranquilo, gente? Alguma dúvida? Acho que a princípio é basicamente isso. Tá? Pode passar, Tânia. E aí, finalizando, eu trouxe alguns tópicos literários que o texto também traz, né, com a fala do próprio Bakhtin agora, para que a gente possa linkar com as nossas percepções. E aí, quando a gente começa a perceber o caminho dele para o estudo do discurso na perspectiva literária, o discurso poético envolve também fatores que transcendem um plano linguístico, é o que eu acabei de colocar, e ele coloca isso de modo muito mais ilustrado nas páginas adiante do texto. Isso porque a gente consegue perceber que a obra por si só ela não subsiste. Mais adiante vai ter um esqueminha para vocês entenderem melhor essa relação da obra com o seu produtor, com os apreciadores, o estilo e a forma que também, de certa forma, fazem total diferença. Na literatura, julgamentos de valor presumidos têm um papel de particular importância. Uma obra poética é um poderoso condensador de avaliações sociais não articuladas. Cada palavra está saturada delas, né? No caso dessas avaliações sociais que não estão articuladas. E aí, isso me trouxe à memória o que ele coloca no texto com relação a essas avaliações que são, de certa forma, coercitivas. Elas surgem, né, socialmente falando, e esse discurso literário, ele vai, entre aspas, sofrer um julgamento de valor que é parte dessa experiência literária. É interessante porque ele cita o poeta, né, e a preocupação que o poeta tem com esses julgamentos de valor. Para o Bakhtin, o poeta ele tem esse trabalho constante, né, e também para o Voloshinov, porque os dois estão sendo mencionados nesse texto, em conjunção com a simpatia, a concordância ou a discordância dos seus ouvintes. E aí, mesmo trazendo esse exemplo para o poeta, me remeteu à produção alencariana, quando a gente está estudando a segunda fase lá do romantismo, a gente consegue perceber que, perdão, não a segunda fase, quando a gente está estudando os romances de Alencar, a gente consegue perceber que, especificamente no romance urbano, havia essa preocupação de escrever para mulheres e estudantes da época. Então não é que o escritor ele vai estar condicionado ao gosto ou ao apreço popular. O que Bakhtin coloca aqui é que esses julgamentos fazem parte do processo, de certa forma moldam, estilhaçam e ressignificam o trabalho de quem produz, de quem trabalha com arte, né, nessa perspectiva da plurissignificação. E aí, quando ele traz esse exemplo do poeta, eu me lembrei bastante, né, que o Alencar, isso é comprovado por alguns estudos científicos e teóricos, ele tinha esse interesse, né, de ser atendido pela massa,
que era a sua leitora da época, né? Sua massa leitora da época, mulheres, jovens, etc. A avaliação opera também em relação ao objeto do enunciado, né? Que seria o herói. Aí eu me peguei um pouco nesse conceito, né? De herói, quando ele traz isso dentro do texto, mas nas pesquisas eu até fiz um grifozinho aqui, o herói passa a ser uma extensão das ideias do autor-criador, né? E é interessante porque ele separa o autor-criador do autor-pessoa, e seria aquele que de fato materializa a obra literária, materializa a obra de arte. Então esse herói aí não é o herói épico das novelas de cavalaria, não é o herói da narrativa, é um conceito bakhtiniano para trazer, de certa forma, um olhar mais apurado para essa relação e para esse ato da criação. E aí, para finalizar, a forma e o estilo, que ele coloca aí dois conceitos. A forma está fixada no material, mas em virtude de sua significação, ela ultrapassa o material. Então, esse texto ele pede, né, que ele tenha um apurado formal, que ele tenha elementos ali que se estruturam num plano linguístico, mas ele tem também um estilo, e esse estilo ele é algo que durante muito tempo costumou-se englobar, né, trazer o estilo como sendo algo do coletivo, mas o estilo ele é engendrado na fala interior, né, não se submete a um controle. A sua fala interior é produto da sua vida social inteira. Então, quando ele coloca o poeta como um exemplo, né, de alguém que está embasado em um estilo, esse estilo ele não pode ser agrupado a um manifesto literário, a um movimento literário específico. O estilo, nesse contexto, ele está ali situado em uma fala anterior, que é produto dessas relações sociais, né, da vida social inteira de quem produz, de quem constitui esse discurso, que nesse caso é revestido de uma linguagem diferenciada, porque a gente está falando de tópicos literários. Né? Pode passar. E aí a gente entra agora nesse breve esquema que eu fiz somente para organizar na cabeça de vocês essa obra literária, essa obra artística, né? Eu estou trazendo muito a expressão literária, somente para a gente puxar um pouquinho a brasa para a nossa sardinha, já sabendo que a literatura está aí no campo da arte, mas ele traz esse conceito assim de modo geral. E o exemplo dado sobre os poetas, né? sobre essa escrita poética, se aplica também a outros campos. Mas aí essa obra artística, ela traz o autor, o herói e o ouvinte, né, que vale ressaltar também, né, dentro desse campo de reflexão, que o ouvinte, ele é o que o próprio autor leva em conta naquele momento da produção, mas o ouvinte ele não é uma pessoa física nesse contexto. Tá? Quando a gente pensa autor, herói, ouvinte, o herói a gente viu que está relacionado a essa circunstância, a essa situação aí da criação, e o ouvinte seria o que o próprio autor, de certa forma, ele leva em conta, e de modo algum ele está se referindo a pessoas reais, para não parecer que tudo que o autor vai produzir, ele está produzindo para um gosto popular ou para um ser humano específico, não é isso. Esses três pilares, eles estão aí linkados com forma e estilo, que é justamente o que a obra artística ela vai trazer, e é onde entra a discussão inicial que a gente colocou em relação a essa questão do que analisar nessa obra artística. Pode passar. E aí a gente entra agora no campo da linguagem, tá? É bem mais específica essa fala, e eu já começo com uma citação de Difante, que traz aí a linguagem Bakhtin, pontos e hiperpontos, né? Foi um texto assim bem esclarecedor. Diz o seguinte: a linguagem a partir da abordagem dialógica não pode ser estudada fora da sociedade, uma vez que o enunciado, como unidade concreta da interação verbal, tem estabilidade provisória e traz em sua constituição características de cada situação em que é produzido e circula. O enunciado é, por conseguinte, um signo ideológico, dialógico, único, irrepetível e instaura-se diferentemente em cada interação. Quando a gente pensa nessa perspectiva do dialogismo em Bakhtin, a gente entra em ruptura com aquele conceito
a faculdade humana através da qual os seres se comunicam. Fica muito restrito falar sobre linguagem, considerando apenas esse conceito, quando a gente traz o enunciado como uma parte constituinte, né, já que o Bakhtin ele estuda essa teoria da enunciação, já que ele foi um dos grandes profusores, né, da linguagem dinâmica, da linguagem em movimento, e não naquela cadeia estagnada, estrutural, que a linguística costumava trazer como um suporte, um aporte teórico. E essa própria linguística, durante muito tempo, né, não se debruçou dos estudos nessa perspectiva enunciativa. Bakhtin veio como esse grande nome porque ele foi assim, um dos pioneiros a ultrapassar essa noção estreita, né, de língua e de linguagem que estava aí restrita ao movimento linear. Ele não desconsidera isso, né, vale ressaltar, essa parte aí dessa relação concreto-semântica dentro do discurso, ele também considera como de suma importância, mas ele não restringe o estudo da linguagem, principalmente as reflexões sobre língua, a esse campo, né, da linearidade, de algo que é estanque, de algo que parece mais protocolar do que espontâneo, do que dinâmico no processo de interação. Então, a gente vai seguir linguagem, né, por essa perspectiva dialógica, que traz essa ligação daquilo que é dito, daquilo que é colocado, e até do que não é dito e do que não é colocado dentro da sociedade, né? Mas não é aquela perspectiva interacionista, é algo que transcende, não é só essa relação do homem com o meio, é algo que transcende, né? Porque esse enunciado que é produzido, ele é produzido de modo concreto, mas ele está sendo produzido de modo concreto a partir de interações. Então, é justamente por isso que a autora ela coloca que cada enunciado traz aí um signo que é ideológico, porque por trás desse signo existem ponderações, existem pontos de vista, existem intencionalidades, e aí, consequentemente, pensar o enunciado, a produção de qualquer texto, seja ele qual for, desvencilhada, estudada fora da sociedade, eu acho que não é o que Bakhtin queria trazer como proposta básica quando ele fala de linguagem, tá? Pode passar, Tânia. E agora eu vou ser bem mais pragmático, né, com relação a essa coisa da abordagem dialógica. A linguística pouco explora essa concepção de linguagem por um viés dialógico. A estrutura concreta semântica é o que é colocada com maior evidência quando a linguística ela começa a trazer, de certa forma, aí, certos campos da linguística, né, a linguística estrutural, o gerativismo, vem com essa perspectiva de analisar a língua como sendo o objeto de estudo que naquele viés é linear, é permissível de observações e de considerações, seguindo aquela objeção, seguindo aquele intento, e eu acho que Bakhtin ele se desvencilha trazendo isso para um outro rol. Né? Nos estudos discursivos, a abordagem ela ultrapassa essa colocação da linguística estrita, de certa forma. Né? E aí configuram como uma dimensão filosófica, porque você vai começar a refletir sobre língua e linguagem, não só na perspectiva estrutural, mas também nesse campo das ideias, né? O que está por trás do discurso, os ditos e os não ditos, aquilo que foi colocado, as práticas coercitivas de avaliação que a gente costuma fazer diante de um discurso que também recebe uma devolutiva e que, consequentemente, traz uma réplica. Não sei se vocês conseguem entender mais ou menos assim, com essa explicação, mas é basicamente isso, extrapolar esses limites piamente estruturais, teóricos, né, que outros campos da linguística em si costumavam trazer e colocar isso para uma dimensão que é filosófica, que também transita em outras áreas. Então é a interface da linguagem da língua com a sociologia, com a antropologia, com a filosofia também, né, para entender como a linguagem funciona discursivamente e como ela se dá nas práticas cotidianas e
nas demais situações e formas de uso da língua. É por isso que mais à frente ele vai trazer o conceito de plurilinguismo, que a gente estuda na sociolinguística de modo restrito ali no conceito das variantes, né, que seriam as várias formas de utilizar a língua para se comunicar, mas eu acredito que Bakhtin ele traz uma discussão mais alocada nesse campo discursivo, porque é para mostrar que a língua está viva, que a língua é dinâmica, que a língua é espontânea e que ela é permeável às diversas influências trazidas aí no ato das interações comunicativas e principalmente subordinada, né, ao link com outras áreas do conhecimento, o que as outras áreas têm para infiltrar na linguagem e o que a linguagem tem para ser utilizada, né, nas abordagens de outras áreas, como a psicologia, como a filosofia, como a antropologia e por aí vai. E aí, os estudos do círculo, eles trouxeram essa noção de língua e linguagem destituídas da linearidade, como eu havia colocado, e segue essa perspectiva do dialogismo, que é um princípio, uma propriedade polivalente que se instaura como uma constante comunicação com o outro, né? Um errinho de digitação aí, tá, gente? Constante com N. E aí coloquei com M sem querer. Mas eu acho que esse conceito que é trazido lá no texto da Maria da Glória de Fante, ele é bem autoexplicativo e bem sugestivo para que a gente dê margem a outras percepções sobre a linguagem nesse plano do dialogismo. Né? Seria se instaurar como uma constante comunicação como o outro. Então a gente quebra esse engessamento de que ao passo que eu falo, eu sou a única pessoa que porta o discurso naquele momento, que está manifestando a linguagem de alguma forma. Isso não é dado de modo engessado. No dialogismo acontece essa troca de papéis, essa troca de fatores, e esse processo que ele traz, né, de avaliar o discurso do outro e se colocar diante do discurso do outro, seguindo esse caminho. Pode passar. Conceitos básicos, né? Ele traz o princípio dialógico, traz em seu escopo uma abordagem da não finalização e do vir a ser, configurando com isso o princípio da inconclusividade, da preservação da heterogeneidade, da diferença e da alteridade. O próprio Bakhtin, certa feita, disse que publicou, na verdade, que nenhum discurso surge, né, oriundo de uma fonte que é genuína. Todo discurso ele é atravessado de discursos anteriores. A gente se baseia na fala do outro, a gente se baseia naquilo que a gente leu, naquilo que a gente escutou, naquilo que a gente pesquisou, naquilo que a gente apreciou. E aí é justamente por isso que é algo inconcluso. No ato da interação ali com o outro, a gente consegue trazer aspectos que não estão finalizados, atribuir novos sentidos. É por isso que o conceito ele traz essa não finalização e o vir a ser. Porque é um processo que ele é dinâmico, que ele é volátil, de preservação dessa diferença, dessa heterogeneidade, dessa troca de papéis como um todo, e não de algo estanque, né, como era estudado e avaliado pelos primórdios de certos campos da linguística. E aí eu trago para vocês 3 conceitos para a gente finalizar essa parte. Minha gente, me desculpa se estiver sendo exaustiva, é porque tinha que falar de cada vocábulo mesmo, né, para esclarecer as ideias. São muitos conceitos, e aí eu tentei ser o mais pragmático possível nos conceitos para vocês entenderem. O discurso é a língua em sua integridade concreta e viva, e não como um objeto específico da linguística. Para mim é uma atitude debeladora a pessoa publicar algo, né, que é tão potente, ampliando essa percepção, né, de que a língua, em sua completude, ela é atravessada pela vida. E a vida também atravessa a língua, né, para que a gente não fique aí, de certa forma, presa a rotulações, para que a gente não fique preso a colocações estanques, percebendo que essa integridade concreta e viva vai para além do que a linguística trouxe em sua base, né, principalmente nos estudos de Saussure, que não são relegados ao fracasso, mas que, de certa forma, pela própria corrente, tinha esse veio estrutural, que era analisar ali por uma perspectiva que é mais linear, e aqui ele traz o discurso como a língua em sua integridade concreta
e viva, não é? A língua em movimento, a língua dinâmica, a língua, de certa forma, numa perspectiva dialógica. O dialogismo, ele descarta possibilidades de delimitação e redução de sentidos, e, por outro lado, ele preserva as ressonâncias de outros ditos que já foram ditos e ou não ditos, né? Então, eu acho que também é um outro conceito bem autoexplicativo, né? Descartar essa possibilidade de reduzir os sentidos não quer dizer que você vai apenas preservar essa perspectiva dialógica, é o que eu falei anteriormente. Ele traz essa integridade concreta da língua, mas ele não desmerece, ele não relega, de certa forma, esse outro campo, que também faz parte do estudo da língua, que é justamente o concreto semântico. Sujeitos e sentidos, né, constroem-se discursivamente nas interações verbais e na relação com o outro. É como se fosse uma escala, até chegar à conclusão de tudo, né, que é pensar a língua com essa proposta dialógica, pensar a língua com esse veio que é mais da vivacidade do que da linearidade. Pode passar. Pronto, o objeto de discurso de um locutor, seja ele qual for, não é objeto de discurso pela primeira vez neste enunciado. E este locutor não é o primeiro a falar dele. O objeto, por assim dizer, já foi falado, controvertido, esclarecido e julgado de diversas maneiras. É o lugar onde se cruzam, se encontram e se separam diferentes pontos de vista, visões de mundo, tendências. Um locutor não é o Adão bíblico. Então eu acho muito interessante, porque às vezes a gente se coloca nos nossos atos e processos comunicativos, até diante de gêneros mais formais, como a palestra, como o seminário, como se a gente portasse, né, o discurso e estivesse ali na nossa fala um aparato, um revestimento de algo que é nosso, que é inaugural, que é produto do nosso conhecimento. E enquanto pesquisador é bem legal a gente baixar a crista nesse sentido, porque a gente vai sempre beber de outras fontes que são oriundas de outros discursos. Principalmente em se tratando de linhas de pesquisa, a gente sabe, né, que quando a gente começa a estudar, aquilo que a gente traz como uma proposta inaugural já foi falado por alguém que muitas vezes não está no nível do nosso conhecimento. Né? Então, eu acho que essa volatilidade, essa dinamicidade do discurso, esse gerúndio do estudo, é algo que é bem interessante de se perceber em Bakhtin. E para finalizar, né, a minha colocação, pode passar, Tânia, a gente chega agora, né, no plurilinguismo e as vozes discursivas, antes de finalizar com os gêneros do discurso, né, que para mim foi bem interessante de entrar em contato com esse material, porque a gente estuda muito Marcuse no curso de letras, e o Marcuse, que ele traz essa perspectiva do gênero textual, o Bakhtin já traz o gênero do discurso, né, para ampliar esse sentido do que quer ser dito, né, e principalmente retirar um pouquinho a discussão desse campo do texto para o campo do discurso, que seria algo macro. A linguagem plural e o rompimento com a hegemonia de qualquer linguagem única da verdade ou língua oficial em dada sociedade, né, é o primeiro ponto a se pensar. Então, quando a gente pensa no plurilinguismo, nessas vozes discursivas, é se desvencilhar de algo que seja oficial, de algo que seja estanque. Isso faz a gente remeter aos estudos, né, na sociolinguística das variantes. A gente sabe que tem a norma padrão, que é a norma de prestígio, que acaba protocolando alguns discursos, gerando processos de desigualdade, justamente por ser considerada, né, a variante de prestígio, aquela que deve ser falada, aquela que deve ser utilizada pelos sujeitos que interagem através da linguagem. E aqui no plurilinguismo, o Bakhtin, ele traz esse rompimento com essa hegemonia de única verdade, né? Quando ele fala de única verdade, é a gente trazer para a nossa realidade cotidiana essa coisa do português certo e do português errado. Abrindo um parênteses para a gente contextualizar, quando a gente está nos nossos processos de interação comunicativa, é muito comum alguém que apresenta uma variante linguística ser taxado como uma pessoa que está falando errado ou que está se desvirtuando daquele padrão. Não é? E aí, no plurilinguismo, isso não faz sentido. Ele rejeita essa ossificação e a estagnação do pensamento a uma só possibilidade, né, como a de uma língua padrão, culta, que não considera as variedades. Né? Então, isso não faz sentido nessa perspectiva das vozes discursivas.
E eu acredito que promover a desigualdade não é a intenção aqui, né? Muito menos descredibilizar essa língua padrão ou essa língua oficial, mas é sim repensar, né, como as vozes discursivas elas podem se entrecruzar e serem aceitas, né, com suas especificidades. O plurilinguismo configura-se como uma interação entre línguas sociais. Isto é, traz em seu escopo a preservação das variedades concretas. Com isso, repudia tendências linguísticas voltadas para a centralização, a estabilidade e a objetividade, que desconsideram a ambiguidade, a polissemia e a ideologia como constitutivas. Né? Então, acho que fica muito claro isso quando a gente traz elementos, trazendo mais uma vez para o contexto da nossa língua portuguesa, elementos de ambiguidade, expressões que são polissêmicas, ideologias que estão construídas por trás da palavra, parece que, de certa forma, a gente tende a ir por esse caminho do engessamento. E o que o plurilinguismo traz, né, enquanto um conceito que se torna uma prática, né, corriqueira, a ser observada, analisada e vivenciada mesmo, é justamente não se voltar para essa centralização e para essa estabilidade. Não aceitar como óbvias todas as verdades, né? Sim possibilitar essa dinâmica da língua, né? Porque a língua, de fato, ela está viva e esse processo é de suma importância. Pode passar. E aí, para finalizar, de fato, os tópicos que foram abordados, a gente entra no campo dos gêneros do discurso. Tem um breve conceito de Bakhtin, publicado lá em 1997, em Estética da Criação Verbal. Eu fiz um recorte do capítulo, que traz os gêneros do discurso como elemento basilar para esse estudo da língua e da linguagem. Qualquer enunciado considerado isoladamente é, claro, individual, mas cada esfera de utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciado, e sendo isso que denominamos gêneros do discurso. Então, é um conceito do próprio Bakhtin, que traz essa interligação dos textos com as esferas discursivas. Quando a gente fala de esfera, né, na prática mesmo do discurso, é a esfera jurídica, a esfera jornalística, a esfera religiosa, publicitária. Quando a gente traz para essa língua em movimento, para esses textos que são produzidos cotidianamente com a intenção de enunciar, de comunicar, são esses campos, são esses polos. E aí é interessante a utilização, né, da expressão relativamente estáveis, porque depois isso vai ser desconstruído, sabendo que os gêneros eles se hibridizam, sabendo que os gêneros do discurso eles conversam, eles dialogam sem perder características essenciais, basilares, mas complementando outros discursos que são necessários no ato da comunicação. Pode passar. E aí, eu trouxe mais um recorte de um material que também é muito vasto, né? E que acredito que daria um simpósio de discussão, né, sobre esse tópico, porque é muita coisa de verdade para falar sobre gêneros do discurso, mas eu fiz aqui elenquei alguns pontos para a gente poder entender a visão deles sobre esses gêneros do discurso. A diversidade funcional parece tornar os traços comuns a todos os gêneros do discurso abstratos e inoperantes. Então, quando você coloca no mesmo terreno de estudo a réplica cotidiana e o romance, você consegue perceber que traços comuns a esses gêneros se tornam algo inoperante. Porque os gêneros eles são tipos relativamente estáveis, mas eles têm suas características basilares, suas especificidades e, consequentemente, aquilo que o faz ser um gênero X e não um gênero Y. Ele traz dois conceitos de gênero primário, né, que seriam gêneros simples, que se constituíram em circunstâncias de uma comunicação verbal espontânea. Tudo aquilo que se produz no cotidiano está relacionado a esse gênero, né, primário, e os secundários, que são mais complexos, eles aparecem em circunstância de uma comunicação cultural mais evoluída, né, principalmente escrita, e aí pode ser artística, científica, sociopolítica, como é o caso do romance. Né? Então, essa réplica da fala cotidiana, a gente classificaria nesse exemplo que eu coloquei aí como sendo um gênero primário, e o gênero secundário seria, de fato, o romance, porque ele traz todo esse aparato de complexidade, já que ele está, de certa forma, especificado aí nesse campo artístico, né? Que é principalmente produzido através da escrita. E é bem interessante pensar que o gênero secundário ele traz ali no seu âmago, na sua essência,
traços constitutivos do gênero primário, e esse gênero primário dentro de um gênero secundário, ele não vai perder suas especificidades, ele vai, de certa forma, ganhar um relevo, né, porque ele está sendo trazido dentro de um gênero que é secundário, não somente na nomenclatura, mas que traz certa complexidade na linguagem. Cada esfera conhece seus gêneros, apropriados à sua especificidade. É por isso que uma propaganda publicitária é tão diferente de uma notícia, é por isso que o meme ele se diferencia da fábula, é por isso que um cupom fiscal é tão diferente do podcast, porque cada esfera, além de conhecer seus gêneros, sabe quais são as especificidades apropriadas àquele campo. Os gêneros eles são híbridos e os estilos eles se mesclam. Né? Eu acredito que isso fica bem característico, né, de se pensar. Quando a gente pega, por exemplo, São Bernardo, do Graciliano Ramos, que é uma obra romanesca, mas que traz ali vários gêneros primários reproduzidos ali dentro. Quando a gente traz Memórias do Cárcere também desse escritor, a gente consegue perceber um diálogo com outros gêneros que são considerados gêneros primários, produzidos aí no cotidiano, sendo imbricados, sendo mesclados aí dentro de um gênero secundário. Pode passar. E aí, essa é a minha conclusão. Pode dizer. Pronto, isso que a gente ia dizer, porque a gente já está no tempo, tá? Para você ir concluindo. Tá bom, eu achei que eu falei até bem mais do que o tempo proposto, né? Me desculpa, minha gente, é porque é muita coisa. Não sei o que houve com esse título aí, mas era a minha conclusão, né? E aí, diante de todos os expostos, de tudo que foi já mensurado, né? Eu espero que tenha ficado alguma semente para vocês aí do que é esse pensamento bakhtiniano nesse campo do estudo discursivo. E aí eu finalizo dizendo que as contribuições de Bakhtin no campo discursivo enunciativo balizaram estudos posteriores e ampliaram a visão do pesquisador em linguística e literatura no tocante à funcionalidade da linguagem em sua dimensão volátil e dinâmica. A perspectiva dialógica, aplicável aos discursos no campo da vida e da arte, corroboram a real necessidade de se pensar a língua para além da ossificação do trato dado a ela pelo ponto de vista linguístico, que lida com palavras cruas e abstratas, desconsiderando a pluralidade e o valor ideológico do signo na produção dos textos, sejam eles orais, escritos ou multimodais. Então, para concluir, eu elenquei os conceitos, trazendo aí essa interface, e essas foram as minhas referências, o material que eu consultei, para poder trazer para vocês aqui algo de modo mais objetivo. Obrigado, minha gente. Desculpa, né, por tantos entraves, tantas dificuldades para poder exibir, mas eu espero que tenha ficado alguma coisa, né? A gente não consegue ser 100%, né, porque outras pessoas vêm para complementar, como o Bakhtin diz, o discurso é isso, né? Um vem, outro coloca, outro se posiciona e por aí vai. Valeu. Parabéns, Alessandro, pela sua didática, por essa voz de professor, todo organizado, bem objetivo, né? Parabéns pela leitura atenta em relação a Bakhtin, que você bem colocou aí, pegando os eixos principais do trabalho. Muito feliz com a sua apresentação. Tânia, querida, fica à vontade. Muito obrigada ao professor Alessandro, excelente comunicação. Mais uma vez, Bakhtin se demonstrando realmente imprescindível para os estudos linguísticos e literários, né? Nesse ponto eu vejo quase como o próprio Marx. Cada vez mais que o tempo passa e a linguagem e a sociedade se complexifica mais, a gente se vê na necessidade de recorrer às teorias desses autores, né? Bakhtin com suas teorizações sobre o discurso e a polifonia. Bom, eu vou agora pedir licença, nós temos agora outra mediadora, a Tuane. Só um minutinho, Tânia. Eu acho que a gente pode dar um intervalo. Primeiro, eu queria, assim, agradecer muito a Tânia, né, aos palestrantes do primeiro bloco, a Márcia, a Alessandro, agradecer a todas as pessoas que acompanharam esse primeiro bloco, agradecer ao apoio do Núcleo de Acessibilidade da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Estamos com 3 intérpretes, né, que estão fazendo a mediação em Libras, que é muito importante para a gente democratizar o acesso, né. E agora, gente, a gente vai dar um pequeno intervalo de 10 minutinhos. Quando for 15h40, a gente vai retornar
com o bloco 2. E aí a gente vai apresentar a mediação, Tuane vai fazer as apresentações do segundo bloco de seminários. Eu acho, Muriel, que a gente pode agora encerrar a gravação, dar esse pequeno intervalo para a gente tomar uma água, um café, fiquem à vontade. Aí às 15h40 a gente retorna. Vou colocar aqui no chat, tá?